Estamos começando. Como é que tá aí, Jubinha? Dá um atualizar, ver a página. Então, ao vivo, hoje, falando sobre ervas fitoenergética, ervas que curam. Então, começando a nossa live. Eu sei que tinha aqui nossas aluninhas no Whats. Cris, vai começar, tô aqui, não quero perder. Então sejam bem-vindas, estamos aqui no meu relógio, tá 9 horas em ponto, a gente está começando a nossa live sobre fitoenergética, ervas que curam, trabalhando aí um tema que eu amo, que eu gosto muito de trabalhar. Hoje eu vou contar com ajuda, então as nossas lives estão crescendo, a gente tem um público cada vez maior. Eu vejo, às vezes eu não consigo acompanhar aqui pelo telefone todo mundo que entra. Então hoje a minha sobrinha, Júlia, tá bem aqui na minha frente, ela tá fazendo assim com a cabeça, ela tá aqui me ajudando. Então, desde agora do início, quem tiver perguntas já pode perguntar. O que eu conseguir responder na hora eu respondo. A Júlia vai me ajudar, ela vai anotar as dúvidas, anotar as perguntas para eu poder ir respondendo, enfim. Ela vai dar apoio pra gente a partir de agora. Hoje o nosso tema, ele é muito lindo, tanto do ponto de vista energético e também de desenvolvimento de consciência, né? Então eu quero assim pedir para vocês, quem estiver entrando hoje, como eu tô aqui com a Júlia me ajudando, vai entrando. Olha, Edna, já te achei. A Edna entrou. Quem for entrando, coloca assim: eu sou de Pelotas, eu sou de Santos, eu sou de Porto Alegre, de Cachoeirinha. Coloca a cidade de onde você para a Júlia ir anotando aqui para eu poder ter uma ideia. Agora hoje eu não estou com notebook, não estou com computador. Eu vou fazer a live tranquila agora com a Júlia me ajudando. Mas vamos lá começar sobre o nosso tema então, enquanto as pessoas vão entrando aí. Eu peço quem já está online, quem já está aqui ao vivo, coloca aí pra gente. Estão dizendo, tá congelada a imagem, sou de Santos. O pessoal de Santos tá vendo, então tá acontecendo aí. Se tiver algum probleminha, coloca aí, Cris, parou, não tô conseguindo ver, porque a gente vê escrito, para ver se tá em todo lugar, para eu entender aqui se é a minha conexão ou pode ser alguma coisa local, tá? Então vamos começar falando. Quem já tiver aí, compartilha a live, já dá uma curtida aí pra gente poder ir levando esse conhecimento para mais pessoas, tá? Eu separei, como sempre, o meu roteirinho pra gente falar. A primeira coisa que eu quero começar falando é sobre diferença entre fitoterapia e fitoenergética. Ainda existe muita confusão, às vezes falta de entendimento do que é um, do que é o outro, e justamente por serem termos que hoje a gente está usando mais, né? Até bem pouco tempo atrás a gente não falava muito dessas diferenciações, porque tudo era ervas, né? Trabalho com ervas. Então eu lembro que eu cresci com a minha avó tomando chazinho, fazendo compressa. Né? A gente benzia, era benzido com as ervas, né? Então a benzedeira tinha lá o galinho de arruda, a avó tinha sempre um chazinho para dor de cabeça, para dor de barriga, para cólica, para dor no peito, para tosse, para arranhão no joelho, para tudo tinha remédio de ervas, né? E hoje a gente começa então a entender isso de uma forma mais profunda com embasamento, né? Tanto da área da ciência, trabalhando o princípio ativo, e hoje a gente vê que cada vez mais a própria medicina já está se abrindo para todo esse conhecimento natural. E também entender que esse conhecimento natural que a medicina já trata a partir do princípio ativo das plantas, também abrindo o leque de conhecimento para as propriedades energéticas das ervas, de todo o reino vegetal. E aqui é que está
a primeira grande diferença entre, ou a diferença básica entre fitoterapia e fitoenergética, né? A fitoterapia é aquele ramo de conhecimento que vai aprofundar todo o conhecimento dos princípios ativos das plantas, das ervas, de todo o reino vegetal. Inclui casca, semente, raiz, caule, folha, fruto, tudo, né? Então, todos esses aspectos de princípio ativo, eles são estudados pela fitoterapia. Então, a fitoterapia vai tratar desse princípio ativo, então, para ingestão, para uso interno e externo, né? Os princípios da fitoterapia servem como base para toda a medicina, para todo o estudo que as indústrias farmacêuticas acabam desenvolvendo para chegar então ao conhecimento do que a gente conhece como medicação, os remédios alopáticos, tá? Então, esse campo de fitoterapia é um campo que hoje nós não vamos abordar, porque ele é imenso, ele é enorme, tem muita coisa para estudar, existem formações específicas para isso. E para quem se interessa por ervas, eu já indico, né? Vai estudar porque vale a pena. Eu me especializei ou venho me especializando, porque não me considero um especialista das ervas, mas me considero uma estudiosa de. Eu fui me especializando, estou caminhando para conhecer todo o trabalho que a gente faz com as ervas e as suas propriedades energéticas. E isso é o que a gente chama hoje de fitoenergética, porque a gente entende que assim como o nosso corpo humano, assim como os animais, somos compostos de corpo físico e todos os corpos energéticos, espirituais, astrais, enfim, todos aqueles corpos de energia. O reino vegetal, ele também é composto desses corpos de energia. E se existe como matéria física aqui no nosso mundo físico, ele também carrega propriedades energéticas, forças, assim como nós. E são esses compostos energéticos vibracionais que é o meu foco de estudo dentro da fitoenergética, né? Então, num sentido bem macro, isso é fitoenergia, é a energia emanada de todo o reino vegetal. A gente sabe que existem ervas que elas são especialistas em algum sentido, energeticamente falando. Existem ervas, e aí eu uso a classificação do Adriano Camargo, que é pioneiro nesse trabalho de ervas. Eu gosto muito desse livro, Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos, do Adriano Camargo. É a minha referência bibliográfica sobre o tema. O Adriano, ele vem trazendo classificação dessas propriedades energéticas das plantas, classificação de quente, ervas quentes ou agressivas são aquelas ervas que têm um padrão vibratório que é próprio para limpeza pesada, descarrego, quebra de magia. Então todas essas condensações energéticas que estão lá incrustadas, o Adriano Camargo, ele fala que elas são ervas quentes, né? São ervas especialistas nisso. E sempre que eu falar de erva, eu estou incluindo tudo, né? Casca, folha, semente, raiz, caule, fruto, todas as partes, tá? Tudo para mim vai ser erva a partir de agora. Então, essas ervas quentes são especialistas nisso. E o Adriano Camargo segue na classificação, né? A segunda forma de entender a erva são as ervas mornas, né? Essas ervas mornas, ou também a terceira possibilidade de classificação, que são as ervas frias ou específicas, elas são ervas irradiadoras por excelência. Então elas vão trabalhar harmonização, equilíbrio, vitalidade, prosperidade, enfim, vai trabalhar todos os sentidos da nossa vida.
E quando nós misturamos essas ervas com essas classificações diferentes, a gente então tem um composto energético específico para trabalhar alguma situação, alguma emoção ou algum padrão de pensamento que nós temos, né? O que aqui no consultório eu vejo? Tem muitas pessoas que chegam aqui e que hoje a gente tem uma gama de práticas terapêuticas diferentes, né? Então a gente tem muitas mentais, vibracionais, né? E nós temos as energéticas que atuam por meio do campo vibracional dessas energias, então a fitoenergética está dentro dessas. As práticas mentais, né, que a gente tem aí todas essas que derivam da lei do segredo, de quebra de padrão mental, quebra de crenças limitantes e etc. Quando a gente não faz um acompanhamento terapêutico específico naquela linha de trabalho, a gente tem só aquele conteúdo geral que a gente ouve falar no YouTube, no Face, né, nos sites dos terapeutas, mas não faz às vezes um acompanhamento. E aí a pessoa quando chega no consultório, ela diz assim: Cris, eu sei que eu tenho que vibrar positivo, eu sei que eu tenho que pensar positivo, eu sei que a minha vida tá boa, eu sei que eu não tenho do que reclamar, ou eu sei que essa situação está ruim na minha vida, mas eu não estou encontrando força, eu não consigo fazer, eu não consigo pensar diferente. E aí que entra esse campo de fitoenergética para atuar especificamente nesses ou eu sei e não consigo fazer, ainda não encontro forças em mim, e aí a gente vai trabalhar o campo vibracional para que a gente se direcione, tenha força para realizar o que precisa ser realizado, ou a gente ainda está num patamar anterior que é eu não sei o que está acontecendo, eu só sei que existe um problema, eu sei que esse problema está acontecendo comigo, mas eu não sei o que fazer, eu não sei que direção tomar, né? E aí a gente entra então com um composto de fitoenergia específico para direcionar, esclarecer e tudo que for preciso naquela situação específica que a pessoa está vivendo, né? Então, trabalhar esse campo energético vibracional a partir das ervas, ele é muito objetivo e é muito fácil, porque a gente encontra as ervas em todo lugar. Ela está ao nosso redor, a gente planta em casa, então o acesso fácil, é barato, né? É simples. E aí eu amo a terapêutica, né, dos florais de Bach, e o Dr. Bach tem aí 3 premissas para trabalhar os florais, que é humildade, simplicidade e compaixão. Então não é à toa que quem trabalha nessa área de ervas, nessa terapêutica natural, deve trabalhar com essa premissa de simplicidade. Deve ser simples e simples também é efetivo. E aí a gente começa a entrar em alguns tabus que a gente historicamente foi criando, né? Que tipo de tabu? Que se é simples e se é barato, não deve funcionar muito, né? E ao longo do tempo, ao longo das eras, a gente foi vendo que todo o conhecimento que nós tínhamos sobre ervas, tanto da parte fitoterapêutica quanto da parte fitoenergética, ou como antigamente, né, os magos que estudavam essas propriedades naturais eram chamados de alquimistas, né? Então, esses alquimistas eram os conhecedores dessas duas propriedades das ervas, tanto a propriedade de princípio ativo, que atua no corpo físico, quanto a propriedade de princípio energético, que atua em todos os outros corpos além do físico, né? E lá era chamado, né, o conhecimento de medicina e o conhecimento de magia. Então era a medicina e a magia caminhando juntos, né?
Remontando um pouquinho lá na antiguidade, a gente entende que o humano, o corpo humano e a vida humana era considerado único, né? Uno, ele era um. Então, o físico não era separado do espiritual. Então, todo o nosso entendimento de vida era físico e espiritual junto. Portanto, todos os conhecimentos de erva que existe desde que o mundo é mundo, né, era agregando esses dois princípios, né? Tanto o conhecimento natural e que era usado na atuação nos corpos físicos, quanto o conhecimento energético que era usado para harmonização de pensamentos, de emoções e de corpos espirituais, né? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo esse sentido de uno e a gente separa, né, em conhecimento científico e conhecimento magístico. E aí todo o conhecimento magístico, ele é considerado espiritual, portanto, tem base, apoio e explicação dentro da teologia, dentro dos conhecimentos de Deus, então era considerado religiosidade e, portanto, isso foi apartado do conhecimento tradicional aceito pela razão, que hoje a gente chama de ciência. Se a gente volta naquela época muito antiga e nesse entendimento de que tudo está interligado e nós somos um só, a gente começa a entender que hoje esse movimento de estudar fitoterapia, fitoenergética juntos, né? Ele é um retorno a esse uno. E a gente tem aí a possibilidade de um processo de harmonização conjunta. Então, quem está doente, quem veio procurar esse conhecimento, essa live, para tratar alguma coisa do corpo físico, e de maneira alguma nós tratamos fitoenergia de forma isolada. A gente precisa do conhecimento médico, a gente precisa desse conhecimento da razão, da ciência, e junto, paralelo, nós trabalhamos com o conhecimento natural, magístico, da energia das ervas, portanto, da fitoenergética, tá? Então, esse é o primeiro contexto. Tá? Eu trouxe aqui algumas dicas para depois vocês pesquisarem aí no Google, para jogar aí no YouTube, porque eu gosto sempre de trazer alguns elementos para depois a gente poder falar sobre isso e para vocês também aprofundarem os conhecimentos. Uma live aqui a gente vai falar 40 minutos, 60 minutos, então não dá tempo de aprofundar. Eu gosto, hoje ainda, eu tô com uma turma aberta de magia das ervas, então magia divina das 7 ervas sagradas. Quem quer conhecer a magia divina está convidado para o compêndio e que tem mais de 700 ervas diferentes e usos de ervas lá da antiguidade. Esse é um papiro egípcio que remonta lá mais de 1000 anos antes de Cristo, né? Então a gente está falando de um conhecimento. Esse papiro é um dos registros mais antigos que a gente tem de catalogação de ervas. Agora foi? Voltou? Acho que voltou. Parou tudo aqui para mim também. Tá aparecendo aí, Julia? Tá atualizando. Tá atualizando ainda? Coloca aí, se vocês estão me ouvindo, coloca um oizinho para ver se já voltou. Já voltou? Então aqui, voltando. Então lá no papiro de Ebers, vocês vão ter acesso a esse conhecimento todo. Esse papiro hoje está na Alemanha, um documento histórico, né? É só para a gente ver aí que esse conhecimento não é novo, esse conhecimento não é de hoje, é de muito tempo. Hoje a gente está se reconectando com esse conhecimento, tá?
Falei aqui diferença de fitoterapia e fitoenergético, uso medicinal e o uso magístico. Eu tô aqui na minha colinha, né? Para não me perder. Falei do papiro de Ebers, esse documento antigo, catalogado. Então, esse é o entendimento geral. O que eu quero a partir de agora, então, já trazer para vocês? Eu prometi, né? Quando eu comecei a divulgar a live, eu tenho sete tipos de compostos diferentes, com algumas ervas para funções específicas, tá? Quando eu montei a live, eu fiquei pensando assim, o que é de mais útil, o que eu posso levar de útil que as pessoas já possam usar e aplicar. Eu gosto muito de falar sobre os princípios ativos de cada erva, mas eu já fiz uma live anterior falando dos princípios de 14 ervas diferentes. Quem assistiu a live recebeu o e-book lá naquela época, campanha promocional, enfim. Então eu não queria repetir de novo, mais uma vez isso. E há há pouco tempo, eu fiz aqui para os meus alunos das minhas turmas que fazem cursos aqui comigo, eu tinha algumas ervas aqui, então eu gosto de trabalhar com as ervas do canteiro da vovó, então eu sempre apresento, eu indico, o canteiro da vovó é da uma super amiga irmã, a Ágata de São Paulo, ela manda para o Brasil inteiro quem precisar, então é a minha referência. O canteiro da vovó, eu tinha várias ervas aqui, separadinhas, assim, né? Vem sempre a erva, o nome da erva, e atrás vem ainda, conversando com os meus alunos, eles pedindo assim, Cris, quais são as ervas? E aí eu ficava juntando os saquinhos, pode juntar esse, leva, mistura esse, faz um banho para saúde, mistura esse, faz um banho tal. E daí é que surgiu então os meus compostos, né? Eu fui juntando. Agora foi. Vamos lá, continuando. Agora eu troquei a conexão, agora eu tô com a conexão da TIM. Saí da conexão da GVT Wi-Fi. Vamos ver como está. Me avisem aí se vocês estão ouvindo, se voltou. Silvia, tá travando, parou. Agora é para estar funcionando de novo. Me avisem aí se tá funcionando. Voltou? Acho que não, ninguém falou nada ainda. Voltou. Então surgiu daí, né? Eu tava explicando que surgiu, esses compostos surgiram daí, tá? Enquanto o pessoal vai se reconectando aí, deixa eu pegar meu papelzinho aqui para saber. Eu fiz a minha colinha, né? Eu tenho que lembrar, de cabeça eu não vou lembrar. Gente, o que eu vou fazer? E agora, para quem tá assistindo, eu lá algumas lives anteriores, eu privilegiava quem tava ao vivo e eu vou voltar a fazer isso. Então, quem está ao vivo agora, né? Então eu já vou pedir de novo. Então eu também estou no exercício porque eu sempre esqueço de pedir, tem que pedir, né, para compartilhar. Esse pedido de compartilhar é para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento. Sempre que eu faço as minhas lives, eu ensino coisas bacanas que vocês podem usar em casa. Então, quanto mais gente tiver acesso, melhor, tá? Então, para você que tá ao vivo, tá aqui comigo terça-feira à noite, eu vou enviar todo esse material por escrito. Então, todos esses compostos, para vocês não precisarem ficar copiando, porque eu vou falar agora. Eu vou explicar o que é o composto, eu vou falar as ervas que estão no composto e como vocês vão usar esse composto, tá? Então, para quem tá ao vivo agora, depois até às 23 horas eu vou receber os e-mails. Então a Júlia já colocou lá no início, repete, Júlia, pra gente.
o e-mail, a Julinha vai colocar aí o e-mail, criscoe@gmail.com. Então, até as 23 horas de hoje, você me mandando o e-mail, eu vou mandar por escrito todo o material dos compostos, disso que a gente está falando aqui, para você fazer, ter em casa e fazer em casa, tá? Quem não tá ao vivo não vai receber, gente. Mas vai ter o conteúdo, só vai ter mais trabalho, vai anotar. Então eu tô facilitando, é um bônus para quem tá ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Esses compostos, eles podem ser feitos. Eu vou ensinar primeiro como fazer, tá? Esses compostos podem ser feitos, eu vou ensinar hoje duas formas diferentes, tá? Uma forma que é a infusão, para você usar como banho, tanto banho pra gente, né, quanto banho para usar para lavar a casa, limpar o ambiente, tá? Então depois daquela faxina que a gente faz, a gente vem com aquele preparado, aquele banho de ervas e passa na casa toda, no chão, umedece um paninho, passa nos móveis, tira o pó com ele, é uma benção, tá? Então, uma é o banho e a segunda forma eu vou ensinar vocês a diluição para vocês prepararem esses sprayzinhos. Eu adoro ter ele assim conservado para que a gente possa borrifar no ambiente. Esse aqui eu uso quando eu tenho as minhas clientes aqui das massagens relaxantes. Ele é um preparado de calma, tranquilidade, relaxamento, tá? Esse é um que eu uso aqui. Então, quem já veio aqui no meu espaço fazer massagem, quem já fez massagem comigo em Santos, quando eu tava aí no litoral, também já sentiu o cheirinho que eu tenho aqui, né? É um cheirinho de erva doce gostoso. Então vamos lá, primeiro eu vou ensinar. Essa é uma dúvida também que eu vejo muito até aqui com os meus alunos, tá? Como é que eu preparo um banho de ervas? Como é que eu preparo quando eu tenho erva seca, erva fresca, casca, raiz, semente, caule, fruto, né? Então eu vou dar algumas dicas gerais. Quando eu estou preparando um banho, eu uso muito erva seca, mas também serve para fresca, tá? O modo de preparar. Então, primeira regra de um banho de ervas para a gente conservar o padrão energético dele, né? Evitem ferver essa erva dentro da água, né? Então, quando a gente está trabalhando com folha, com pétala, né? Em geral, a gente não ferve folhas e pétalas, né? A gente vai ferver a água, vai desligar a água e num recipiente separado a gente já tem as folhas ou as pétalas e a gente derrama a água fervendo sobre elas e abafa e deixa esfriar naturalmente, tá? Ele abafadinho, ou pelo menos 15 minutinhos abafado, em repouso. Quando a gente tem cascas, sementes que são mais firmes, estou fazendo um banho de canela em pau, né? Que é a casca da canela. A gente, nesse caso de cascas e sementes, geralmente a gente ferve junto com a água. Então eu vou colocar o pauzinho de canela dentro lá da chaleira ou dentro lá da panelinha que eu tô fervendo a água. Deixa cascas e sementes fervendo para que elas possam aí liberar todas as propriedades energéticas nesta água, tá? Então essa é uma primeira dica para a gente preparar banhos. Cris, eu tenho um banho e aqui eu vou ensinar para vocês banhos que eu tenho cascas e folhas juntos. Como é que a gente faz? Quando botar a água para ferver, eu coloco o que for casca e semente junto. Depois que ferveu, eu deixo fervendo ali uns 5 a 10 minutos e aí
Depois que essa primeira parte ferveu, eu despejo essa água com essa casca e semente no restante das ervas de folhas ou pétalas, tá? Então a gente faz essas duas etapas e aí a gente abafa e deixa esfriar naturalmente. Então essa é a forma mais indicada da gente obter aí as propriedades energéticas e ele tá mais forte, tá? Então eu tenho essa primeira etapa. A segunda forma da gente usar é fazer esses sprayzinhos, ativar nessa forma. Depois que eu preparei como se fosse para o banho, que foi essa primeira que eu ensinei, vocês vão pegar esse líquido, né? Eu aqui deixei até umas ervinhas. Acho que vai dar para ver aí. Tem pouquinho já, o meu já tá acabando, já tem que fazer mais. Então eu deixei umas ervinhas no fundo. Eu faço a diluição aqui na proporção de 70/3. Cuidado para não mexer muito, Jubinha, a câmera mexe. Eu estou aqui com a minha assistente compartilhando o apoio à mesa a mesa do vídeo. Então aqui eu tenho a proporção de 70/30. Então 30% de conservante. Se eu tenho um frasco de 100 ml, eu vou colocar 70 ml do preparado do banho e 30 ml de álcool de cereais, tá? Então 70 ml do líquido para banho e 30 ml de álcool de cereais. Esse é um conservante bem bacana, isso aqui vai durar aí no mínimo uns 30 dias, bem tranquilo para você borrifar na casa toda, usar no ambiente, borrifar da porta para dentro, da porta para fora. Então, dependendo do que você tiver precisando, você vai poder usar, tá? A gente vai falar hoje de um composto excelente para tranquilização mental, aceitação dos problemas, entendimento dos problemas que estão acontecendo, que vai ajudar a dormir. Então, quando a gente tem insônia, tem alguma preocupação mental muito grande que a gente perde o sono, esse composto, por exemplo, eu até indico, borrifa por cima da cama, borrifa no quarto, na hora que colocar o pijaminha, a camisolinha, ó, borrifa em si, tá? E claro, toda vez que vocês forem usar um composto de ervas, verifiquem se vocês não têm algum processo alérgico àquele composto, alguma erva daquele composto, né? Eu procuro não utilizar ervas agressivas, ervas tóxicas, para que a gente possa tomar um banho. Mas quando a gente tem o ambiente, por exemplo, às vezes até é possível usar uma erva mais forte para passar numa limpeza de chão, por exemplo. Então, de tudo isso que eu vou apresentar agora para vocês, esses 7 compostos, se você tiver alguma reação alérgica a um deles, é claro, não use na pele, não use em si, tá? Use só no ambiente. Faça o spray e borrife, por exemplo, tá? Até aqui tudo bem, gente? Tem alguma dúvida? Se vocês forem ao longo da live, até agora ou daqui pra frente, se tiver dúvida, escreve aí. A Julinha tá aqui comigo, ela vai anotar e depois eu vou responder as dúvidas, as perguntas que vocês tiverem. Então pode ir colocando. Quem ainda não compartilhou essa live, compartilhe. Quem ainda não curtiu, curte. Eu quero ver os coraçõezinhos subindo, eu quero ver os likezinhos subindo aqui. A Julinha tá rindo aqui de mim. Limpeza pesada. Vamos lá falar desse banho, né? Eu recebo muita pergunta e quando eu atuo na magia divina, muitas pessoas vêm me procurar com energia de feitiçaria, de magia negativa, dessas coisas ruins que o povo faz por aí, né? Então a gente se carrega muito dessas energias pesadas. E, gente, se todas as pessoas soubessem que um banho de ervas é capaz de quebrar condensações energéticas negativas,
eu não teria metade do trabalho que eu tenho no consultório, eu confesso. Então, meu trabalho ficaria muito mais leve com esse conhecimento. Então, isso aqui é para vocês usarem para vocês e para divulgarem para todo mundo que vocês quiserem divulgar, tá? Manda essa live, copia o material, corta a live, edita, manda para a pessoa só esse pedacinho. Usem, tá? Usem e abusem. Então, esse primeiro banho de limpeza pesada é aquela limpeza que para magia negativa, de energia feita com sangue, com animais, com essas magias negativas que levam elementos de origem animal, tá? Matança, mata um bicho, enfim, essas coisas bem pesadas, tanto de sangue quanto de elementos humanos ou animais, osso, dente, essas terras do cemitério da vida. Esse banho aqui são 9 ervas para quem tá carregado mesmo. Então você, com qualquer outra prática que você esteja fazendo, a gente usa junto com a prática de magia divina para quebrar magia negativa, a gente usa junto com o acompanhamento lá do centro espírita, lá do terreiro de Umbanda, lá com o ebó do candomblé. Então, do ponto de vista de fitoenergia, não tem contraindicação, tá? Você pode tomar. Então, anotem aí as ervas de limpeza pesada, 9 ervas diferentes: eucalipto, mamona, aroeira, dandá da costa. Dandá é uma sementinha, ela não é uma semente, ela é uma raiz. A gente vai usar a raiz do dandá. Então, ferva junto com a água, tá? Vence-demanda, a folha da vence-demanda, guiné, arruda, pinhão roxo e peregum roxo. Tem algumas localidades do Brasil que peregum chama-se dracena roxa, né? Em Santos era muito lindo, né? Peregum roxo, dracena roxa, tem na orla da praia inteira, porque os jardins todos de Santos são a base de peregum roxo, porque fica lindo, é ornamental e aquilo é excelente para quebrar magia negativa, tá? Então eu falei 9 ervas, né? Eucalipto, mamona, aroeira, dandá, vence-demanda, guiné, arruda, pinhão roxo e peregum roxo. Então faz esse banho, passa na casa, porque se tiver algum tipo de magia negativa enviada para sua casa, já limpa tudo. Faz um sprayzinho, ó, e borrifa, tá? Vamos pro segundo banho. A Adilinha que me avisou que tem perguntas. Vamos ver se há alguma pergunta desse. Cris, posso fazer banho para mais de um dia? Pode guardar? Pode, Marleci. Faz esse preparado aqui. O ideal, se puder, é fazer no mesmo dia, mas pode, tá? Esse aqui é uma forma de fazer, ele fica mais diluído. A outra forma de fazer é preparando um extrato. Esse aqui é um extrato, ó. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ervas diferentes de limpeza e descarrego. Esse daqui é o que a gente chama de poção. Eu ensino a fazer esse aqui no curso de ervas, que vai ter uma turma aberta agora para o dia 22 de setembro, domingo de manhã. Ervas que curam, eu ensino a fazer esse extrato. Esse daqui é a essência pura da erva, não é diluído em água. Então isso aqui dura anos. Um frasco grandão desse, vocês vão ter essência por anos. A diferença é que para fazer esse aqui, a erva tem que ser fresca, tá? Erva seca não vai rolar. Então, eu ensino como se faz lá no curso, porque demanda um tempo maior. Então, já fica aí a dica. Quem tiver aqui pertinho, Marleci, eu sei que você tá aqui em Porto Alegre, não é tão pertinho, mas 22 de setembro, das 8h30
da manhã a 1h30 da tarde, tá? Curso Ervas que Curam. Eu vou ensinar a preparar e ativar essas poções. Vamos ao segundo composto, limpeza leve. Esse composto de limpeza leve tem 7 ervas e eu preparei ele. Sabe aquela limpeza do dia a dia? As pessoas assim, eu cheguei do trabalho, parece que foi um dia mais pesado, passei por um pepino lá no trabalho, eu fui ao banco, saí daquela fila, aquelas pessoas reclamando do meu lado, então eu parece que fiquei mais pesada, mas é coisa do dia a dia, né? Esse banho de limpeza leve, ele é excelente para essas questões do dia a dia, para limpar a casa, enfim. Então vamos lá, 7 ervas: aroeira, erva de bicho, mamona, vence-demanda, pitanga, mangueira e casca de alho. Então, aqui 7 ervas para você usar e fazer o seu banho, tá? Repetindo: aroeira, erva de bicho, mamona, vence-demanda, a folha, né, da pitangueira, a folha de mangueira e a casca de alho, tá? Essas 7 prepara para a limpeza do dia a dia, descarregar aquela energia, aquela tensão, aquela coisa que a gente fica, parece estar cansado, carregado. Excelente, tá? Nosso terceiro composto é um composto de harmonização pessoal. E aí eu vou falar um pouquinho desse composto de harmonização pessoal, porque é um composto que ele é maravilhoso para todas aquelas pessoas que estão em processo de autoconhecimento, de busca, de entendimento, de saber quem eu sou, o que eu quero, de fortalecimento de campo mental. Então é um composto que eu indico para os meus alunos. Então quem é aluno já vê que quando eu fiz esses preparados, eu já deixei vários aqui de harmonização pessoal. Então é para que eu esteja harmonizada. Harmonizado com o quê? Com quem? Harmonizado comigo mesmo. Então, encontrando com os meus propósitos de vida, tendo entendimento e clareza de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer, né? Ter um direcionamento dentro daquilo que a minha consciência diz que deve ser, né? Minha centelha divina conectada com a minha consciência lúcida. Então, composto de harmonização pessoal maravilhoso. São 6 ervas, anotem aí as 6 ervas: anis estrelado, folha da pitangueira, melissa, manjericão, alecrim e artemísia. 6 ervas para a gente trabalhar essa harmonização pessoal. Tem mais pergunta? Mais uma perguntinha, Edna. Tenho o hábito de, depois de fazer o banho, recolher as ervas, seco e uso em defumação. Está correto? Nada é errado, Edna, mas eu te diria assim, depende do tipo de banho, depende do que você usou, né? Quando a gente filtra, eu filtro, né? Eu pego aquelas ervinhas que eu fiz o banho e retiro antes. Eu não derramo sobre mim. Se eu derramo aquela erva sobre mim, eu não queimo. Eu prefiro depositar essas ervas na natureza e deixar que elas se decomponham com a própria energia telúrica de transmutação. Mas se a gente tirou essas ervas antes e só usou o líquido, aí sim, aí você pode usar elas para defumação, que é o mesmo composto para fazer o mesmo efeito na defumação, e a gente aproveita completamente essas ervas sem precisar desperdiçar ou essa energia, essa propriedade energética. Pode sim,
tá? Mas eu só uso quando eu filtro antes. Se eu depositei essa erva sobre mim, eu prefiro, mas isso é preferência, né? Eu prefiro que essa energia, porque tá com a minha energia junto, né? Então eu prefiro que isso seja transmutado direto na própria natureza, tá? Se eu respondi, depois coloco o okzinho aí. Vamos lá para o nosso quarto banho. Um banho de ânimo e vitalidade. 5 ervas. Esse banho de ânimo e vitalidade é para todas aquelas situações em que a gente tá cansado, abatido, aquela preguicinha, ou para pessoas que passam por aqueles longos períodos de enfermidades, tá? Pré-operatório, pós-operatório, que nosso nível de energia vai naturalmente caindo, para aqueles períodos em que a gente passa muita atenção, sobrecarga de trabalho, pessoas que cuidam de pessoas enfermas, tá? Então quem já teve um familiar doente e precisou ali cuidar, e rotina de hospital e passa a noite acordado, as mamães e os papais, recém-mamães e recém-papais que não dormem direito, mamães que acordam de hora em hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, que não conseguem dormir, precisa repor o campo de energia e de vitalidade. Esse banho é um banho excelente para isso. Sem falar naquelas pessoas que passam às vezes por processos depressivos, né? Processos aí que precisa de um ânimo a mais para dar força para que a gente consiga se movimentar para sair desse ciclo de depressão, de tristeza profunda e etc, tá? Então banho, e aqui não banho, vou falar composto porque a gente já sabe que pode usar não só para banho, para spray. Um outro uso, usem para escaldar pés também, ó, muito bacana. Então vamos lá, 5 ervas: levante, hibisco, girassol, que vocês podem usar tanto a semente do girassol quanto a flor do girassol. A flor aqui nesse sentido vai trazer um brilho a mais, porque a flor está diretamente, olha, direcionada, captando a energia solar. Então vai dar um up muito bom. Então, mas também dá para fazer com a semente do girassol. Como é semente, vai ferver junto lá naquela indicação do banho que eu dei. Então, levante, hibisco, girassol, abre caminho e alecrim. 5 ervas diferentes nesse banho de ânimo e vitalidade, nesse composto, tá? Quinto composto. O quinto composto, ele tem 3 ervas. E esse composto de 3 ervas é para reordenar o nosso campo mental, tá? Para foco, concentração, para memória. Vocês podem usar 3 ervas: cravo, cipó caboclo e ipê roxo. Então, cravo, cipó caboclo e ipê roxo. E se vocês quiserem acrescentar uma 4ª erva, trabalhando aí o campo de energia quádrupla, né, que está trabalhando a realização, o trabalho. Então eu preciso de foco, de concentração para realizar uma prova, para realizar um trabalho específico, para terminar o relatório da empresa. Eu preciso foco, concentração, direcionamento para isso. Acrescenta ginkgo biloba. Então, cravo, cipó caboclo, ipê roxo e, se quiserem, acrescentem ginkgo biloba, que vai trabalhar também todo esse campo de conexão mental, neurônios, memória, concentração, tá? A ginkgo biloba é especialista nesses processos, tá? Então, composto para então, adolescente que está estudando, que precisa passar no vestibular, crianças que não gostam muito de estudar, que não conseguem se atentar ali muito tempo,
Hoje a gente vive um mundo de crianças que são diagnosticadas hiperativas e não necessariamente elas são hiperativas, né? Então, são crianças de uma nova era, são crianças aceleradas, diferente da nossa era, né? Então, eu tô aí entrando na turma dos 40. Então, lá quando eu era criança, a gente tinha um outro ritmo de vida. Essas crianças que estão nascendo a partir dos anos 2000, que hoje já são adolescentes, entrando na vida adulta, tem um outro ritmo, é mais acelerado. E às vezes, para dar conta do nosso tempo, que ainda é mais lento, a gente precisa focar, concentrar, ajudá-los a manter a concentração por mais tempo em alguma coisa. Então, é uma ajuda natural, tá? Vamos ao nosso sexto composto, que é um composto muito legal. Esse composto eu criei especialmente para uma aluna que eu tive, que veio assim: Cris, eu tô passando por uma situação assim, assim, assado, o que tu pode me ajudar aí? E a gente trabalhou com florais de bar, trabalhou com magia divina e entramos com esse composto, né? De aceitação, relaxamento e sono. Eu chamei dessa forma, mas vamos entender o que é isso. Campo mental turbulento, eu não consigo dormir, eu não tenho paz, eu não consigo nem pensar numa saída, eu não consigo resolver as situações que eu tenho que resolver, tá tudo confuso, eu não aceito. Às vezes a gente passa por situações em que a gente tem dificuldade de aceitar o momento que a gente está vivendo, de ter paciência para viver esse momento, né? Então, eu terminei um relacionamento, eu preciso aceitar, primeiro de tudo, é um novo começo, é uma nova era, e eu preciso aquietar meu campo mental, porque senão eu vou pirar, literalmente. Então esse banho entra com essas propriedades para acalmar, tranquilizar, nos ajudar a relaxar. Então, o nosso campo vibracional se tranquiliza, se harmoniza, para que a gente possa ter ideias para resolver o que a gente precisa resolver. E então, a partir disso, a gente consegue ver as possibilidades, ver a saída para as coisas, tá? Aqui a gente tem um composto de 7 ervas, tá? A gente vai trabalhar com o louro, laranjeira, então a folha da laranjeira, a camomila, anis estrelado, alfazema, capim-cidreira e o tapete de Oxalá ou o boldo, né? Então, ervas aí muito parecidas. A gente pode usar tapete de Oxalá, quem tem acesso à folha tapete de Oxalá use, senão a gente pode usar o boldo aqui, tá? 7 ervas de esse composto para aceitação, direcionamento mental, relaxamento, e vai ajudar inclusive se a gente sofre de algum problema de insônia, não consigo dormir por conta dessa turbulência mental, esses pensamentos, também vai ajudar para isso. Esse aqui é um que eu indico. Se você está com problema para dormir por conta dessas situações problemáticas, toma esse banho bem morninho antes de deitar, né? Ai, Cris, mas eu não durmo, não tem problema. Cria ali uma rotina, toma aí 7 dias seguidos no mínimo e depois intercala. Toma um dia, pula 2, toma no terceiro. Pula 2, toma mais um. Pula 2, porque é um tratamento que você vai fazendo. É um exemplo vibracional positivo, harmonizado, que você está trazendo para o seu campo energético. Então, use esse banho dessa forma, como banho antes de dormir, e faça o composto em spray para borrifar. Borrifa na roupa que vai usar, borrifa no quarto, borrifa na cama, borrifa no ambiente, e você vai ver que isso começa a trazer um alívio, tá?
E vamos para o nosso sétimo composto. O sétimo composto, ele é um composto extra, especial. Eu não ia fazer esse composto, mas aí quando eu comecei a trabalhar com as ervas, eu não ia porque eu nem pensei nele, na verdade, né? Mas quando eu tava ali com as ervas todas na minha frente, e quem acompanha aí meu Insta, meu Facebook, deve ter visto aí alguns meses atrás, eu postei uma foto assim, um domingo, acho que foi um sábado ou um domingo de manhã, que eu abri as ervas em cima da mesa da minha cozinha, que é enorme, que é grande a mesa que eu tenho na minha cozinha, cheia de erva. Me diverti ali. E aí veio, se eu já estou fazendo composto de tantas outras coisas, por que não preparar um composto para a saúde, né? Então, um outro foco que eu tenho bem grande de atendimento dentro do consultório é tratamento com pessoas, acompanhamento e tratamento de pessoas que estão em tratamento de doenças físicas, né? Desde doenças autoimunes até doenças degenerativas, tá? Enfim, todos os tipos de doenças. Então, esse composto de saúde foi criado com muito carinho. Eu escolhi as ervas com muito cuidado para tratar dores, inflamações, infecções. Ele tem ervas com propriedades fitoterápicas, antibióticas, anestésicas. Então, tanto vai trabalhar fitoterapia quanto fitoenergética. Então, é um composto muito especial de 13 ervas para a saúde. E também é um composto que tem ervas que ajudam nos diagnósticos difíceis. Sabe aquelas coisas que a gente tem o sintoma? Eu tenho a dor, eu tenho palpitação, e aí eu vou ao médico e o médico diz assim: você não tem nada, pode ir para casa, você não tem nada. Libera, faz exame, faz eletro, faz isso, faz aquilo, faz raio-x e não aparece nada. Na maioria das vezes em que nós vivemos essa situação, ou nós estamos sentindo um sintoma colateral a uma doença que já está no físico, mas numa outra parte do corpo, uma outra enfermidade, ou nós estamos tendo sintomas no físico de algumas cargas, energias negativas que já estão condensadas no nosso corpo energético, no nosso corpo vital, enfim, algum dos nossos corpos espirituais. Quando nossos corpos energéticos já têm uma condensação energética negativa e ela está se acumulando, pode ser que a gente tenha sintoma no físico. Então eu tenho um aperto no peito e aí eu faço um exame, eu faço um eletro, vou no cardiologista, o cardiologista olha pra gente e diz: olha, não tem nada, mas eu sinto aperto no peito, eu sinto formigamento no braço. Pode ser que uma carga energética, uma enfermidade já esteja se condensando no nosso corpo vital, no nosso corpo energético, só ainda não apareceu no físico. E aí isso leva um tempo, né? Toda doença do físico antes estava no energético. Porque para o corpo físico estar doente é porque o energético não conseguiu dar conta de curar. Eu não tive energia, eu não tive ectoplasma, enfim, todas as composições energéticas de energia vital para curar aquela doença antes, lá no corpo mental, no corpo emocional ou no corpo vital. E aí a forma que os corpos... E aí eu digo que Deus é perfeito, né? A natureza, a criatura, ela é perfeita. A doença física, toda e qualquer doença física, é a cura de uma doença que antes foi emocional, mental, vibracional, estava no corpo energético, no corpo de vibração, estava no perispírito, seja lá o nome que você chame, os nossos corpos energéticos. Mas quando ela expulsa para o físico, é a última possibilidade de cura. Então, quanto mais eu expulso para o físico, mais eu limpo
o energético. E é aí que a importância da gente atuar nesse nível vibracional energético. Imagina uma pessoa que consegue, com os banhos, com os sprays, com a fitoenergética, com a própria magia divina, né? Falando aí da turma que a gente está abrindo, está aberta, de magia divina das 7 ervas sagradas. Então, com todo esse conhecimento da medicina natural, que é uma medicina, a medicina das ervas, a gente consegue evitar antes dessa doença passar para o físico. E depois que ela está no físico, a gente pode direcionar o diagnóstico, abrir o diagnóstico para que o médico consiga entender o que é e tratar especificamente no físico, se não deu tempo da gente curar no energético. Então, agora anote as 13 ervas desse composto para a saúde, tá? Então, graviola, samambaia, baleeira, espinheira santa, erva de São João, erva de bicho, cavalinha, angico, cipó cruz, porangaba, guaco, canela de velho e girassol. 13 ervas para você trabalhar nesse composto de saúde. Vai fortalecer, vai limpar, vai vitalizar, vai direcionar diagnóstico, vai revelar o que precisa ser revelado. Então faça como um tratamento. Se você está num processo de enfermidade, use todos os dias, tá? Se você está prevenindo, faça uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, como você se sentir confortável para fazer, mas use, o conhecimento está aí. Fechamos aqui esse composto de 7 compostos diferentes. Então, falamos de limpeza pesada, descarregão completo, aquela limpeza diária do dia a dia. Falamos de composto para harmonização pessoal, identificação com a nossa essência divina, propósitos de vida. Falamos de composto de ânimo, vitalidade, energia vital. O composto de foco, concentração, memória. O composto de relaxamento, sono tranquilo, aceitação de momentos difíceis que a gente passa. E fechamos com o poderosíssimo para a saúde, composto de 13 ervas. Tá? Esses foram os 7 compostos diferentes. E eu aproveito para lembrar, quem está aí assistindo, que entrou depois aí que eu falei, quem está ao vivo hoje, online, assistindo, pode me mandar um e-mail, criscoe@gmail.com até as 23 horas de hoje. Então amanhã de manhã eu vou levantar e vou ver todo mundo que me mandou e-mail até as 23 horas, que estava conosco ao vivo assistindo, e vou enviar todos esses compostos por escrito. Então, vocês vão receber aí escrito. E vou pedir para Dilinha também colocar aqui nos comentários todas as indicações de agenda de cursos que a gente está fazendo. Quem está aqui pertinho do nosso espaço em Cachoeirinha e quiser fazer o curso de ervas que curam, eu vou ensinar a fazer os extratos, as poções, usar as ervas sem esse preparado com água, que a gente consegue conservar a essência da erva durando bastante anos. A gente pode conservar uma poção ativada. Então, fica aí dia 22 de setembro, vai ser o nosso curso de ervas que curam. E estamos também com o curso aberto, ainda dá tempo, se você me disser até amanhã, Cris, eu quero do curso de radiestesia.
A gente tem uma vaga, eu tinha 3 vagas abertas hoje de manhã ainda, eu tô só com uma vaga aberta para o curso presencial também de radiestesia e radiônica aqui no nosso espaço. Ele acontece em 3 módulos, agora dia 15 de setembro, nesse domingo, no dia 20 de outubro e no dia 10 de novembro. Então, setembro, outubro e novembro, 3 módulos de radiestesia e radiônica. Depois a Dilinha vai botar aí o link para vocês entrarem lá e verem toda a programação para não ocupar a noite de vocês. E deixa aí os comentários, se forem usar esse conhecimento todo, indiquem para os seus amigos, compartilhem essa live. Eu vou deixar disponível para vocês também olharem e indicarem depois, tá? Vamos ver quem tem pergunta, quem tem dúvida, quem é que tem perguntinhas. Raquel, Cris, eu quero saber do workshop das ervas. Raquel, se você está aqui pertinho de mim, o nosso espaço é em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Esse workshop vai ser presencial no dia 22 de setembro, tá? Então entre em contato ali com o nosso telefone, entre em contato comigo que eu te respondo, te mando o linkzinho com a programação, as orientações, tá? Vamos ver, perguntinha da Ellen. Vai ficar salva a live? Perdi os primeiros banhos. Vai sim, Ellen. Depois você vai poder entrar lá e pegar os próximos, os primeiros, né? Vai ficar lá gravadinho. É só o tempo aqui do Facebook, a gente termina, ele processa o vídeo e depois já fica lá, tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Dei meus recadinhos. Caso eu não encontre alguma erva de algum composto, posso deixar de fora? Deixa, Edna, pode deixar de fora sim. E aí faz com as ervas que você encontrar, né? Eu sempre dou a dica e montei esses compostos, porque o que eu analiso, né? Então, para quem tá agora, eu vou dar um pulo do gato. O que eu faço? Com os conhecimentos do Adriano Camargo, que é a minha referência para trabalhar fitoenergética, né? Ele aqui ele é um dos fundadores desse conhecimento aqui no Brasil, que abriu isso e traz da espiritualidade muita informação que é específica, que só a gente começou a conhecer através dele. Hoje tem muita gente falando de fitoenergia, né? E tem bons materiais de fitoenergética, mas a minha referência segue sendo a dele. O que eu faço? Com base nesses conhecimentos, eu vou separando ervas de todos os componentes vibratórios que têm relação com aquela situação que a gente está trabalhando, né? Então, a gente sabe que o Adriano Camargo, ele fala de componentes energéticos, ele vai entender as sete vibrações específicas sustentadoras da nossa evolução humana. Então, energia de composto de fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração. Eu também trabalho com esse sentido de elementos. Então a gente sabe que a nossa vida é composta de elementos básicos, então mineral, eólico, cristalino, vegetal, ígneo, telúrico e aquático. Então 7 elementos básicos que compõem a nossa essência. Então eu vou juntando essas ervas de acordo com esses conhecimentos. Então ele tá redondinho ali, preparadinho, com todos os elementos que você precisa para atuar naquela situação específica. Mas se você não tiver uma ou outra erva, é melhor fazer sem essas ervas do que não fazer. Então faça. A Edna ama esse livro, quem conhece Adriano Camargo não tem como não amar.
Super bom, recomendo. A Sueli, uso direto, também é meu livro de cabeceira e é embasamento para muita coisa. Tem todas as ervas que eu utilizo aqui? Não, não tem. Aí a gente acaba tendo que pesquisar outros até ele publicar o próximo livro com mais conhecimento, né? E aí a gente já faz a hashtag depois lá, Adriano Camargo publica o segundo livro. Né? Vamos ver se a gente fazendo uma força aí, ele manda pra gente o próximo, tá bom? Gente, acho que respondi todas as perguntas, então agradeço mais uma vez de todo o coração a presença de todos vocês. Eu espero que eu possa ter entregado para vocês conteúdos bem bacanas para que vocês possam usar no dia a dia. O objetivo do trabalho é esse. Então, um grande beijo, até o nosso próximo encontro.